Olá, você! E aí, paz e bem? Vamos estudar filosofia. Estamos nos preparando para as provas do Enem. E hoje nós vamos estudar com o maior de todos os pensadores do iluminismo. Isso é quase que um consenso no pensamento, no entendimento entre os filósofos. Hoje faremos questões do Enem trabalhando com Immanuel Kant. Antes de tudo, peço o seu like, deixe o seu joinha. E se você, por acaso, ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Vamos fazer 4 questões, todas sobre teoria do conhecimento ou epistemologia em Immanuel Kant. Como o homem tem acesso ao entendimento, ao conhecimento? Esse é um dos principais temas daqueles que mais caem nas provas do Enem, quando o assunto é Immanuel Kant, esse alemão que viveu entre nós durante 80 anos e deixou um legado fenomenal para o nosso pensamento. Outros temas que também fazem parte do escopo das provas do Enem é a estética kantiana, quando Kant discute a questão das artes, aquilo que mexe com os nossos sentidos, e também quando Kant discute a filosofia moral, a moral kantiana. Abordaremos esse tema em uma aula também futura aqui em nosso canal. Bom, então vamos compartilhar nossa tela e fazer nossa viagem com questões pretéritas do Enem sobre a teoria do conhecimento kantiana. Esse é o nosso Canva. Coloquei ali para vocês, né? Immanuel Kant, 1724-1804. Ele viveu 80 anos, teve uma produção filosófica sensacional e a gente vai trabalhar a teoria do conhecimento kantiana. Apenas para mostrar aqui para vocês o nosso livro, A Crítica da Razão Pura do Kant, da Fundação Calouste Gulbenkian de Portugal. Tá aqui, quase veio trabalhar aqui definitivamente no Brasil. Eu usei muito para a nossa aula de hoje esse livrinho aqui que eu recomendo para os meus alunos do ensino médio. É Kant e a Crítica da Razão Pura, do Vinícius de Figueiredo. É um livro da editora Zahar. Um outro também da editora Zahar, fica a recomendação, Kant em 90 minutos, para você ler rapidamente e ter uma boa ideia geral sobre o Kant. Vários outros autores, já mostrei aqui dessa coleção da Jorge Zahar, Nietzsche, Descartes e etc., em 90 minutos. Esse aqui é o Kant em 90 minutos. Bem, feita a nossa apresentação bibliográfica, vamos começar a resolver as questões de Kant nas provas pretéritas do Enem. Coloquei também aqui a cidade de Königsberg, onde Kant nasceu e morreu. Kant nunca saiu de Königsberg. Porém, naquilo que ele se propunha a discutir, ele era autoridade absoluta, quase que absoluta. E aqui também a questão da ciência, né? Como um bom filósofo iluminista, Kant, veremos aqui, acreditava que tudo aquilo que a gente pode provar cientificamente é mais digno de ser acreditável por nós humanos. Então, vejam como Kant é atual. Se eu posso provar para vocês que tomar as vacinas contra a Covid, nós passamos por um drama recentemente em relação a isso, se você toma as vacinas e a gente aplica as vacinas nas pessoas e diminui o número de mortes, e eu posso provar isso para você empiricamente, por exemplo, então é mais crível, nós podemos acreditar melhor que as vacinas são boas e eficientes. Podemos provar isso cientificamente. Para Kant, aquilo que nós podemos provar cientificamente é mais digno de ser objeto de algo acreditável para nós humanos. Vamos, então, à primeira questão. Enem 2012, questão 2, logo de cara, da prova azul, primeiro dia.
Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem a direção de outrem. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento. Tal é o lema do esclarecimento, Aufklärung, né? Iluminismo, Lumière, as luzes, né? Enlightenment, Lumière em francês, Enlightenment em inglês. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de a muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado, menores durante toda a vida. Immanuel Kant, resposta à pergunta: o que é esclarecimento? Editora, né? Vozes, Petrópolis, obra de 85. A questão é de 2012. Aí vamos lá. O que o texto aqui nos chama atenção? Kant está defendendo que nós temos que ter maioridade intelectual. Quem deve pensar por nós somos nós mesmos. Um outro pensador, mesmo que seja um grande pensador, o Aristóteles da vida, Aristóteles não pode ser o nosso pai. Quem tem que pensar por nós somos nós mesmos. É isso que Kant está aqui nos chamando a atenção. Use você o seu próprio entendimento. E aí vamos então aqui à questão. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento, Aufklärung, né, em alemão, fundamental para a compreensão do contexto filosófico da modernidade. Esclarecimento, no sentido empregado por Kant, representa o quê? Letra A, a reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. De cara, já matamos a questão com a opção A, a letra A. Está reivindicando para nós, Kant, a autonomia, não a heteronomia. Na heteronomia, alguém decide por você, alguém pensa por você. O que Kant quer é que você pense por si mesmo. Vamos aqui lembrar, Kant é um dos pensadores importantíssimos que vai trazer para a gente a ideia de uma escola, para que todos possam ir para a escola. Ele é um colaborador com a ideia da escola pública também, importante para nós. Então, ele pensa que nós temos que ter acesso à educação. E se você tem acesso à educação e você não quer aprender, se você se recusa a ter acesso ao conhecimento e desenvolver o seu próprio entendimento, o culpado da sua ignorância, nesse caso, é você mesmo. Então, se você foi oportunizado, eu gosto muito desse vocábulo, se você foi oportunizado, então aproveite as chances que você tem para crescer. Então, ele está nos reivindicando a autonomia de capacidade racional. Isso é expressão da maioridade. Se alguém pensa por você, então você é intelectualmente menor. Vejamos como Kant é atual. Eu gravo esse vídeo às vésperas das eleições do segundo turno para as eleições presidenciais do Brasil, em 2022, e também de alguns estados, não aqui no meu Rio de Janeiro. Então, quem deve escolher o seu candidato é você. Não deixe que outra pessoa decida o seu voto. O voto é seu. É você quem tem que ter autonomia, pensar, inteligir, usar a sua razão, usar a sua experiência e o intelecto para decidir em quem você, por exemplo, vai votar ou não. Não deixe que o outro vote por você. É claro que você pode, se quiser,
escutar, buscar outras opiniões. Porém, o voto é seu. Alguém não deve decidir, ninguém deve decidir por você. Letra B. Olha como é Kant é atual, né? Letra B. O exercício da racionalidade como pressuposto menor diante das verdades eternas. Jamais, isso não é Kant. Kant não é ateu, ele é um homem religioso, mas ele não quer que a religião decida por nós. Kant até era cristão, não católico como eu sou, ele era protestante, pietista, ou seja, um homem de paz. Para Kant, a violência jamais é o caminho para a solução dos problemas humanos. Concordo com Kant nesse aspecto, com certeza. Então, ele está dizendo a letra B aqui, a opção, né, que a racionalidade é um pressuposto menor. Não. Kant, na crítica da razão pura, coloca a razão no tribunal, mas não para jogar a razão fora, mas para entender qual é o limite da razão no nosso entendimento. Mas ele não está, de maneira nenhuma, descartando a razão, mas sim querendo entender os limites da razão, fazer a autocrítica da razão para ver até onde nós podemos chegar em nosso entendimento com a razão. Que filósofo sensacional. Então, ele não coloca as verdades eternas, religiosas, teológicas, acima da filosofia. Muito pelo contrário, Kant faz questão de separar, deixar bem claro o que é filosofia, o que é teologia. Letra C. A imposição de verdades matemáticas com caráter objetivo, de forma heterônoma. Jamais. De forma heterônoma, embora Kant fosse também um bom matemático, ele não quer uma imposição de verdade matemática de forma heterônoma, que alguém pense por você. É você quem deve usar o seu entendimento. É a crítica kantiana que vai juntar o racionalismo e o empirismo e fazer uma síntese do entendimento para propor o seu criticismo, colocando o limite na razão e vendo aquilo que é possível e se deve aproveitar a posteriori pelo empirismo. Letra D. A compreensão de verdades religiosas que libertam o homem da falta de entendimento. Não, aqui chegamos de novo a um problema como na letra B. Não são as verdades religiosas que vão libertar o homem. Kant, já falei para vocês, era religioso, mas ele sequer ia à igreja, porque ele não queria que o pastor, no caso dele protestante, pensasse por ele. Então, Kant não vai colocar as verdades religiosas acima das questões filosóficas e do entendimento humano. Letra E. A emancipação da subjetividade humana, de ideologias produzidas pela própria razão. Veja bem, aqui na letra E, nós temos que quase que um ataque à razão. Kant não ataca a razão. Ele faz a crítica da razão para ver até onde a razão pode chegar e ajudar-nos a formar o nosso entendimento. Mas o Kant não declara guerra à razão. Ele é aquele homem que faz a autocrítica. É como se você tem lá as suas ideias, o seu pensamento, mas você faz consigo mesmo, aspas, o advogado do diabo. Você questiona também aquilo que você mesmo acredita. Então, não é a letra E. Ficamos com a letra A reivindicação de autonomia da capacidade racional como a expressão da maioridade do ser humano. Use você mesmo o seu próprio entendimento. Vamos então agora à segunda questão. Essa, teoria do conhecimento, claro, é o tema de hoje. Questão 36 da prova azul do primeiro dia de 2013. Aqui a gente vai ver claramente e de maneira linda a teoria do conhecimento de Kant. Vamos lá, segurem-se. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Já já eu explico. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante conceitos que são universais, algo que ampliasse nosso conhecimento, malograram-se com esse pressuposto. Então, não tivemos sucesso regulando o nosso intelecto ao objeto. Kant vai propor
uma revolução na teoria do conhecimento. Sigamos. Tentemos, pois, então tentemos agora, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Isso é a revolução kantiana. Atenção, antes de Kant, com Platão, Aristóteles, mesmo Sócrates, né? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, nós deveríamos regular o nosso intelecto, teoria do conhecimento, ao objeto. Então, se eu quero compreender o meu copo de água, que eu uso aqui agora em nossa aula, eu adequo o meu intelecto a esse copo, ao vidro, à substância água que tem nele. Eu vou tentar entender os componentes, adequando o meu intelecto à coisa. Kant vai propor uma revolução. Não, ao invés de nós regularmos o nosso intelecto ao objeto, será diferente. Vamos fazer uma revolução. O objeto será adequado ao nosso intelecto. Somos nós quem vamos dizer se esse copo é funcional, se esse copo é belo, se esse copo é bom. Somos nós quem vamos dizer se essa água é de boa qualidade, se ela é salutar ou não. Então, é o nosso intelecto que vai regular os objetos. Isso é uma revolução no conhecimento. E Kant está dizendo para a gente o seguinte: Nicolau Copérnico, ele faz essa analogia. Nicolau Copérnico fez uma revolução no pensamento da astronomia, da ciência. Repito, os iluministas valorizavam muito a ciência. Copérnico fez uma revolução na teoria do conhecimento, propondo a substituição do modelo geocêntrico, colocava a Terra no centro do universo, pelo modelo heliocêntrico, colocando o Sol, Hélios, no centro do nosso sistema solar. Então, o que Kant faz é, o que Copérnico pensou e projetou na sua teoria, no seu fundamento, na astronomia, uma revolução do geocentrismo para o heliocentrismo, eu, Kant, está pensando ele, vou propor uma revolução na nossa maneira de pensar, de entender o mundo. Antes se pensava de maneira que regulávamos o nosso entendimento aos objetos. Kant propõe o contrário. Os objetos devem ser regulados ao nosso entendimento. Somos nós quem dizemos, por exemplo, que uma planta como um ipê amarelo é bonito ou não. Bem, sigamos. Isso é sensacional. Kant, Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, Lisboa, Calouste-Gulbenkian, 94, é esse livro aqui. Maravilha. Bom, o trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana na filosofia. O que Copérnico fez na astronomia, Kant se propõe a fazer na filosofia. Nele, confrontam-se duas posições filosóficas que, refutam-se mutuamente quanto à natureza do nosso conhecimento, e são ambas recusadas por Kant. Há uma refutação de uma outra. Kant não recusa ambas. Kant faz a síntese do racionalismo cartesiano, leibniziano e etc. Spinozista. E ele vai juntar, né, fazer a síntese para formar um terceiro elemento, que é a sua crítica filosófica ao que nós temos no empirismo. Locke, Hobbes, Galileu Galilei e outros mais. Então, não é a letra A. Kant não recusa ambas. Letra B. Defendem que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. Kant não é cético. Cético é David Hume, que é um empirista e cético. Tá? Mas aqui não é o caso de Kant. Kant não define que o conhecimento é impossível. O conhecimento é possível. Mas o nosso conhecimento tem um limite. Não podemos compreender a coisa em si, a essência, mas podemos compreender os fenômenos. Isso é maravilhoso. Letra C. Revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Kant vai dizer que há uma síntese entre aquilo que é dado da experiência
e a própria razão. Tá? Essa interdependência aqui dos dados não é bem claramente o que o comando da questão pede. Essas duas posições filosóficas. Letra D. Assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. É isso, letra D. Para um racionalista, Descartes, Leibniz, Spinoza, Blaise Pascal e etc., o nosso conhecimento se fundamenta a partir da razão, do nosso princípio de racionalidade, que nós, enquanto espécime, desenvolvemos ao longo de várias gerações. E o conhecimento empírico, em nossa mente, nós temos, a princípio, tal como uma tábula rasa, Locke, e ao longo de nossas vidas e nossas experiências, vamos adquirindo e formando o nosso entendimento e o nosso conhecimento. É claro que Kant preferia Hume a Locke, mas ele vai beber algo dos empiristas. Então, é exatamente isso. Assumem pontos de vista opostos, racionalismo e empirismo, acerca da natureza do conhecimento. Para o racionalismo, a razão, para o empirismo, a experiência. Correto, letra D. Letra E. Apostam, no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. Não, porque aí, se é assim, ele é racionalista. Kant era basicamente racionalista, até ler David Hume, que vai inspirá-lo a produzir a Crítica da Razão Pura. Quando Kant lê Hume, ele vai dizer: Hume me despertou do meu sonho dogmático. O dogma de Kant era o quê? Antes, o racionalismo. Kant agora não é mais um racionalista. Ele é um crítico da razão. Ele junta elementos da razão e da experiência e cria a sua crítica, a crítica da razão pura. Só a razão não dá conta do entendimento humano. Então, letra D. Vamos à próxima questão. Tinha muitas, hein? Eu catei algumas. 2014, questão regular, terceira aplicação. Numa época de revisão geral, em que os valores são contestados, reavaliados, substituídos e muitas vezes recriados, a crítica tem papel preponderante, a crítica de Kant. Essa, de fato, é uma das principais características das luzes. Não esqueçamos, repito, Kant é um iluminista, ou melhor, ele é o iluminista, que, recusando as verdades ditadas por autoridades, submetem tudo ao crivo da crítica. Aqui é uma crítica à ideia do argumento de autoridade. Mas o filósofo fulano disse isso. Ótimo, vamos investigar. Não tomemos como verdade algo que não foi ainda efetivamente investigado. Olha a nossa época de fake news. Como muitos de nós replicamos, repassamos, encaminhamos coisas que sequer investigamos. Investigue. Não repasse nada sem investigar. Isso é kantiano. Submeta a crítica, duvide. Esse é o papel da filosofia, a investigação. Vamos lá. Comando da questão. O iluminismo tece críticas aos valores estabelecidos sob a rubrica da autoridade. E, nesse sentido, o iluminismo propõe o quê? Letra A. A manutenção dos princípios da metafísica, dando vastas esperanças de emancipação para a humanidade. Não é isso. A metafísica, lá no mundo antigo, no mundo grego clássico, era a busca das causas primeiras, na sua ontologia, na sua base mais essencial. No tempo de Kant, no iluminismo, a problemática da consciência que estamos vendo aqui e agora, na teoria do conhecimento, e da subjetividade, torna-se mais fundamental do que chegar às coisas na sua essência mais primeira. Para Kant, não dá para a gente conhecer a coisa em si, na sua essência. Podemos conhecer o fenômeno. Então, não pode ser a defesa do pensamento metafísico, dos princípios metafísicos. Na filosofia kantiana,
O que acontece é que ele vai impor limites às pretensões da metafísica. Vamos estudar aquilo que é possível estudar. Aquilo que não é do campo da filosofia, que é teologia mais pura, deixemos com a teologia. Letra B. A defesa do pensamento dos enciclopedistas, que, com seus escritos, mantinham o ideário religioso. Bem, Diderot e D'Alembert, os grandes enciclopedistas contemporâneos de Kant, não querem manter o ideário religioso, por favor. A base da crítica dos iluministas era o quê? Temos que saber isso, é o mais básico de tudo. Crítica ao poder exacerbado dos reis e crítica ao poder exacerbado, exagerado da igreja. Então, eles não vão querer manter o ideário religioso. Não pode ser, de maneira nenhuma, a letra B. Letra C. O estímulo da visão reducionista do humanismo, permeada pela defesa de isenção em questões políticas e sociais. Kant não vai ser um homem isentão em questões políticas e sociais. À sua época, viveu um filósofo italiano chamado Vico, procurem, que vai dizer que não é possível que nós sejamos totalmente isentões em cima do muro em termos políticos e sociais. Quando o ser humano fala, isso é Aristóteles, quando o ser humano abre a boca e ele fala alguma coisa, o ser humano se posiciona. Fiquem atentos com o que os outros e também o que eu vos falo. Então, não pode ser uma visão reducionista do humanismo. Para Kant, o primeiro valor do ser humano é a dignidade. Então, Kant não vai ter uma visão reducionista também do próprio humanismo. Letra D. A consolidação de uma visão moral e filosófica pautada em valores condizentes com a centralização política. Repito, ainda há pouco falei com vocês. Kant e todos os iluministas criticam a centralização do poder político. Kant é contra o absolutismo, claro. Então, não pode, de forma alguma, ser a letra D. O que nos sobra, então, é a letra E, correta. O incentivo do saber. Kant quer que nós busquemos o saber. Kant dedicou a sua vida à busca do conhecimento. Então, ele quer também que nós busquemos o conhecimento. Eliminando superstições, nada de superstições religiosas. Você pode ter religião, sim, como eu tenho, pode ter fé, mas a fé tem que ser fundamentada em elementos também racionais e, por que não, empíricos. E avançando na dimensão da cidadania e da ciência. Lá no primeiro slide, eu mostrei para vocês no primeiro Canva que Kant valoriza a ciência. Aquilo que nós podemos provar cientificamente é mais crível para o ser humano. Correto, letra E. Incentivar o saber, eliminar superstições e avançar na cidadania. O primeiro valor do homem é a dignidade, atenção para a redação do Enem, e da ciência. Kant valoriza a ciência como um bom iluminista que ele era. E para fechar, vamos à quarta questão. Essa bem novinha. 2019, questão 78 da prova azul, primeiro dia. Intertextual, 2 textos. A primeira é uma frase absolutamente famosa e linda de Kant. Texto 1. 2 coisas enchem o ânimo, alma, de admiração e veneração, sempre crescente. O céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Kant. Vou repetir. 2 coisas enchem o ânimo de admiração e veneração. Sempre crescente, em Kant. O céu estrelado sobre mim. Isso é a ciência. É a ciência da astronomia, que nós citamos aqui ainda há pouco Copérnico, Galileu Galilei e outros. Então, a ciência e a lei moral dentro de mim. Aqui, essa questão já pega um pouco a questão da razão e da ciência, mas também a moral kantiana. Quando a gente fala em moral kantiana, podemos ler a ética de Kant. Então, a lei moral dentro de mim. Para Kant, não importa que outros homens traiam suas esposas, suas parceiras, e vice-versa.
Para Kant, você e eu não devemos trair, porque trair é errado e ponto. Não importa o que os outros façam. Você não deve agir de maneira heterônoma. Não faça porque os outros fazem. Ou não deixe de fazer porque tem medo de ser punido pela cultura, pela sociedade ou por Deus. Você não vai fazer porque não é certo fazer. Se você não trai, Kant, porque tem medo de ir para o inferno, você não tem autonomia intelectual. Você não faz por medo de uma punição transcendental. Foi a primeira questão que nós vimos aqui. É a heteronomia. Kant não quer a heteronomia. Ele quer que nós tenhamos autonomia intelectual. Use você o seu próprio entendimento. Vimos na primeira questão. Então, Immanuel Kant, crítica da razão pura, já vimos aqui mais uma vez. E aí depois o texto 2 de Fontella, uma outra pensadora mais contemporânea. Duas coisas admiro, diz ela. A dura lei cobrindo-me, porque a lei é a lei moral, ela se impõe a gente, e o estrelado céu dentro de mim. É a ciência dentro de si também, né? Ela inverteu um pouco o pensamento kantiano. Mas agora vamos ao comando da questão. A releitura realizada pela poeta inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. A questão é, quais são as ideias centrais do pensamento kantiano? Você não precisa sequer saber o pensamento de nossa Fontella. Basta entender aqui o que o Kant está pedindo, tá? A questão é, qual é o pensamento, a ideia central de Kant, tá bom? Dessa questão aqui. Vamos lá. A possibilidade da liberdade e obrigação da ação. A liberdade para Kant é o dever. Se eu sou professor, eu devo tentar fazer nas escolas em que eu trabalho o melhor trabalho possível. Isso é o meu dever. Eu sou livre quando eu cumpro bem também o meu dever. Guarde e use, se quiser, na sua redação do Enem. Filosofia ajuda muito. Vai lhe dar um bom argumento de autoridade. Kantianamente, veremos isso em outra aula com mais profundidade. Se eu sou professor, o meu dever é ir para a escola e tentar fazer a melhor aula. E aqui também com vocês. Fazendo isso, eu vou ter a minha realização, a minha felicidade. Então, a minha boa liberdade e a minha felicidade é cumprir bem o meu dever em Kant. Ele também é o filósofo do dever, podemos pensar assim. E obrigação da ação. Não, Kant quer que você tenha a sua autonomia também intelectual. Letra B. A prioridade do juízo e importância da natureza. A prioridade do juízo. Kant não está trabalhando aqui, nessas duas questões, a prioridade do juízo, embora algo em nós seja a priori pela razão. Tempo e espaço são a priori. Mas aqui não está falando do tempo e do espaço em Kant, tá bom? Então não pode ser isso. Isso aqui seria, tivesse um outro pedido e um outro texto sobre Kant. Para Kant, tudo que nós vivemos, nossa aula aqui agora, está no tempo e no espaço. Estou no Rio de Janeiro, no bairro de Campo Grande, no sudeste do Brasil. Então, em uma noite de 2022, de outubro de 2022, tempo e espaço. Isso é a priori, para que você esteja agora participando de nossa aula aí do outro lado. Isso é uma questão a priori para chegar até você. Tudo o que acontece dentro do tempo e do espaço. Isso é uma condição a priori. Espaço dentro e fora. Eu aqui, dentro de mim. Você aí, na sua casa, estudando junto comigo. Deixe o seu like, por favor. Vamos lá. E se inscreva no canal, se for o caso. Letra C. Necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Nesse caso aqui, a gente sabe que Kant é um crítico da metafísica. E ele vai colocar aqui a metafísica como uma problemática da consciência, da subjetividade, do indivíduo. Mas, aqui agora, ele não está falando necessariamente disso. A questão são as duas coisas que enchem de ânimo o Kant. O céu estrelado, ciência, razão, e a lei moral. A lei moral é a ética kantiana. Então,
Não é exatamente isso que está sendo colocado aqui em questão. Letra D. Prescindibilidade do empirismo. Prescindir é abrir mão do empirismo. Kant não quer jogar fora o empirismo. Ele não está descartando o empirismo. Ele é um crítico. Ele faz a síntese, repito, entre a razão e a experiência. Então, ele não está prescindindo, jogando fora. E a autoridade da razão. Se fosse assim, letra D, Kant seria somente racionalista. Não é mais o caso. O que nos sobra é a letra E. Interioridade da norma. Olha aqui, é a lei moral. A lei moral em mim. Interioridade da norma. E depois, E. Fenomenalidade do mundo. Fenomenalidade, o fenômeno, o acontecimento, é aquilo que nós podemos compreender. O céu estrelado é aquilo que eu posso compreender pela minha razão, pelo meu entendimento, pela própria ciência. Então, é o fenômeno que eu posso compreender. Aquilo que podemos chamar fenômeno de acontecimento. Então, a interioridade da norma responde à lei moral dentro de mim. E a fenomenalidade do mundo responde ao céu estrelado, a ciência também em mim, a razão, a nossa aula de hoje. Bom, essas foram as 4 questões, correta aqui a letra E, né? Essas foram as nossas 4 questões de hoje. Voltaremos a trabalhar com Kant. E aí eu mostro para vocês os nossos livros referenciais. A Crítica da Razão Pura, está aí para vocês na tela, né, no Canva, e Kant e a Crítica da Razão Pura, que eu sugiro para o meu estudante, nosso inscrito no canal, nosso participante aqui, que é uma leitura relativamente rápida e vai te dar uma boa base para fazer a prova do Enem com o Kant. Ou, se quiser, aqui o livro do Paul Stratner, Kant em 90 minutos. Também é uma boa dica para vocês aí, que também é da editora Zahar. Dito isso, muito obrigado a todos e todas. Sigam conosco em Aprendendo a Filosofar. Vamos focar agora, nesse momento de proximidade da prova do Enem, na resolução de questões, com nossas aulas, é claro, para que fiquemos bem, para que nos saiamos bem nas provas do Enem. Muito obrigado a todos e todas, paz e bem, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau.